E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje eu vou te ensinar a desenhar Mau de um diário de apotecária. Bora lá! Vou começar esse vídeo te dizendo que não existe forma certa de se desenhar, mas existem fundamentos pra gente estudar, pra gente poder, foi de lascar, né? Pra gente poder desenhar. E aí existem os 7 fundamentos do desenho. Desenhar, acima de tudo, tem que ser divertido e não fardo, tá? Faça disso uma forma de você distrair da sua rotina, do seu jeito de trabalho, da escola, da faculdade, mas não torne isso um fardo, tem que ser divertido. Passando pro tutorial, gente, eu fiz aqui um círculo e separei ele em 4 partes. Depois eu separei ele em mais 2 partes. Eu recortei o círculo em mais 2 partes. E depois eu faço um quadrado no meio do rosto. Para fazer o círculo você não precisa fazer ele à mão livre, você pode fazer ele com um compasso e os traços você pode fazer com uma régua. Para os olhos eu sempre gosto de fazer quadradinhos, tá bom? Daí você não precisa fazer o tamanho perfeito. Daí a gente vai fazer um tracinho mais ou menos no meio dessa linha aí para o nariz e depois outro para a boca, tá bom? A próxima linha é da sobrancelha e a de cima é a da franja. Vou deixar a referência no box de informações para caso você queira baixar a imagem e seguir o passo a passo. Em todo desenho eu gosto de fazer formas geométricas. Aí eu uso formas geométricas, eu uso linhas, eu uso desenho gestual, eu uso tudo de um pouco. Tudo para facilitar o meu processo. Lembrando que o esboço não precisa ser perfeito, ele é só uma base para a gente poder construir os elementos do desenho. Daí vocês vão olhando a referência e vão desenhando, vão seguindo o que eu tô fazendo, tá bom? Vocês podem repetir o vídeo quantas vezes vocês quiserem para poder entender as informações que eu tô passando aqui. Esse desenho aqui está numa perspectiva diferente, e aí, normalmente, a anatomia humana, o início das orelhas, ela bate certinho com o início do nariz. E o final da orelha bate certinho com a sobrancelha. Nesse caso, não está sendo. Vocês podem ver, a orelha está pegando ali bem na base dos olhos. Então, não é exatamente uma receitinha de bolo. A gente tem que observar a referência e ver como o esboço vai se aplicar. Os olhos eu fiz um pequeno arco e depois eu meio que dupliquei esse arco e depois terminei ele ali na bordinha da linha de baixo, que é a linha da base dos cílios. A pupila não precisa ser um círculo perfeito, tá? Pode ser um meio círculo. Como vocês podem ver na referência, nem é um meio círculo, é um círculo um pouquinho achatado. Se você quiser, você pode deixar o vídeo rodando e indo fazendo aí passo a passo comigo. É bem facinho. Como vocês podem ver, dá para notar que um olho ficou maior que o outro. E isso eu vou entrar no assunto de que você não precisa fazer todos os desenhos perfeitos, tá? Não se cobre tanto, porque a gente é ser humano, a gente nunca vai fazer um desenho perfeito, com a simetria perfeita, com os olhos idênticos, tá? Desenhar ele tem que ser divertido e não um fardo. Aí se for um erro assim muito aparente, a gente vai lá e conserta, mas você não precisa se esforçar tanto a fazer algo perfeito.
fazer essa boca e dei uma apanhada, que normalmente eu não desenho todos os dias. Esse é um péssimo hábito que eu tenho. Mas enfim, eu tava há um tempo sem desenhar, então eu apanhei pra fazer essa boca, gente. Ela é bem fácil de fazer. Essa parte dos olhos eu comecei a delimitar os detalhes que estão dentro dele para poder me nortear quando fosse passar limpo e quando for pintar o desenho. Lembrando que eu fiz esse desenho para poder ajudar os iniciantes e até os avançados a desenharem e a pintar, tá? A pintura dele eu vou fazer somente com a caixinha da Faber-Castell de 24 cores, da linha da caixinha vermelha. Vai ter tutorial de olhos, pele e cabelo, tá? Vou te ensinar tudo, vou te passar todas as dicas para você arrasar nas suas pinturas aí. Te garanto que você vai arrasar. Fiz somente com uma caixinha de 24 cores, porque eu sei que não é todo mundo que tem a mesma gama de lápis que eu tenho. Eu tenho aí um monte de lápis, eu tenho facilmente aí mais de 200 lápis, então não é todo mundo que tem essa gama de cores. E eu vou estar aqui para te ensinar e te mostrar que a gente consegue fazer ótimas pinturas também com poucas cores. O cabelo dela, gente, não tem muito segredo, eu só fui fazendo ali um formatinho que vi na referência. E aí vocês podem fazer alguns cones e algumas bolinhas ali para poder fazer o coquezinho dela. O brinco dela é super simples, só fazer um círculozinho, fazer uma meia lua por baixo dele e depois uma gotinha, super fácil. Para finalizar esse desenho, pessoal, eu desenhei o kimono dela, para não ficar muito flutuante assim a cabeça dela na folha. E assim ficou o desenho. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, eu espero que ele tenha sido didático, espero que vocês tenham aprendido alguma coisa comigo, eu espero muito que eu tenha explicado de uma forma fácil de se entender. Claro, se você gostou, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal, compartilhar com seu amigo artista. E é isso. Um grande beijo e tchau!